Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Eu tenho aqui uma relação de assuntos que a gente vai tratar a respeito do Botafogo, porque agora não temos como mais falar assim assim, o pré-jogo, pós-jogo, acabou o campeonato, né? Então agora o assunto é mercado da bola. E o mercado da bola ele é muito movimentado. Você sabe, a cada dia aparece um nome. Um nome no mínimo, né? Claro, tem que ser no mínimo, né? Porque um é um. Mas aparece ali um nome novo. Né? Ali a gente não tem assim a noção se esse nome é um nome que interessa ao Botafogo ou se é um nome que foi oferecido ao Botafogo. Eu sempre faço essa distinção, porque eu gosto de colocar aqui a diferença entre esses dois tipos de atletas, né, que são colocados ali, que são veiculados, que são citados no noticiário do Botafogo. Qual a diferença, Celso? A diferença é muito simples. Eu sempre explico. O jogador que você quer, aquele que você quer, você sabe que aquela posição ela é específica, importante para você e você quer contratar aquele jogador específico também. Então, o jogador, todo jogador de futebol, ele tem um valor de mercado, correto? Ele tem um valor de mercado. O jogador não vem de graça, exceto algumas situações aonde o jogador fica livre, né, desvinculado do seu vínculo. Tem o vínculo financeiro, que o clube perde o direito ali de contar com o jogador, né? O jogador fica livre no mercado, assim que se fala. Mas tem um nome específico, depois eu vou lembrar. Então tem ali os direitos federativos do jogador. Isso que eu queria lembrar. O clube perde os direitos federativos do jogador porque encerrou o contrato, não teve interesse em negociar. O próprio jogador não quer mais ficar naquele clube e espera vencer o contrato para reter o direito federativo para si, né? Foi o caso ali do Igor Jesus, se não me engano, o caso do Alex Telles, né? Que ficaram livres no mercado e assinaram ali. O Igor Jesus, inclusive, assinou um pré-contrato com o Botafogo. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Então, esse jogador que não está livre no mercado, mas é o jogador que você quer, como foi o caso também do Luiz Henrique, cara, você tem que ter o dinheiro, né? Você tem que ter o dinheiro. A partir do momento que você tem o dinheiro, aí você negocia para diminuir, mas você tem o dinheiro. Por quê? Porque o jogador está avaliado com aquele valor, com aquele preço, correto? Com aquela quantia. Então você tem que ter aquilo. O jogador custa 10 milhões de euros. Você, para negociar esse jogador que você quer, você tem que ter os 10 milhões de euros. Porque se não houver nenhum tipo de acordo, você chega lá, cara, eu pago os 10 milhões de euros e vou trazer o teu jogador. E esse caso é muito conhecido aqui no Brasil por conta do Flamengo com o River Plate, o De La Cruz. O cara custa 180 milhões. Ou você paga ou não leva. O Flamengo esperou. Chegou na hora lá, juntou o dinheiro, pagou e trouxe o jogador. É assim que eu vejo. Esse é o jogador que você quer. Agora, o jogador que é oferecido ao Botafogo. É oferecido por quem?
Quem é que está oferecendo o jogador? Ah, é um empresário. Tá, tudo bem. E o que o empresário está fazendo para que o jogador chegue ao Botafogo? Ele está entrando em contato com o clube que o jogador pertence? Ele está tentando diminuir o valor para chegar num valor que o Botafogo possa pagar? Você não tem interesse, esse jogador está sendo oferecido. Ah, mas é um bom jogador. Claro, tudo bem, é um bom jogador, mas não é o jogador que você quer. É o jogador que está sendo oferecido. Então, um jogador que é oferecido, você já não tem a obrigatoriedade de ter o valor dele, né? O empresário chega, ó, o meu jogador, ele vale tanto lá no clube dele, e a gente queria saber se vocês estão interessados, porque ele não está ali, ele quer procurar um espaço melhor para ele. Ele vê no Botafogo uma oportunidade melhor para se qualificar, né, no cenário do futebol brasileiro e do futebol internacional. Então, esse jogador, cara, você tem que negociar, e o empresário que está ali te procurando, ele tem que fazer alguma coisa para esse jogador chegar até o clube. Não basta chegar lá, custa 5 milhões de euros. Tudo bem, eu não tenho 5 milhões de euros, eu tenho 3. Você vai lá e conversa com o clube para ver se eles pagam, se eles aceitam 3. É você que vai, não é o Botafogo que vai. Então eu faço essa distinção entre o jogador que o Botafogo quer e o jogador que é oferecido. Mas quando surge essa... E sim, essa questão aí é interna. É o Botafogo que tem que resolver, não somos nós. Nós não temos nem essa informação, né? Não faço parte do scout, não faço parte da SAF, não faço parte da diretoria de nada. Então não tenho que ter essa obrigação, correto? Quem tem que ter essa obrigação para ter esse tipo de negócio é o próprio Botafogo. Bom, então o assunto hoje é esse, é mercado da bola. Mas antes do mercado da bola, nós vamos começar aqui pela notícia. Essa notícia ela é bombástica. E aí, mais uma vez, eu falo para você. Você viu o meu vídeo de ontem e de anteontem, quando nós já estávamos especulando alguns jogadores? E eu falava para você, meu amigo, para você que é inscrito, por isso que eu te peço, vai, compartilha o vídeo, convida o seu amigo para vir. Cara, muita gente fala de alguns jogadores. Cara, mas o Botafogo, nós não sabemos quanto o Botafogo pode gastar. Então, ontem saiu uma notícia de que o Botafogo já foi punido pela FIFA a pagar o valor do Almada. A pagar o valor do Almada, 100 e poucos milhões de reais. Né? 100 e poucos milhões de reais, não é de euros, né? O Almada foi vendido agora ele foi vendido aí por 25 milhões de euros. Então, eu acredito que seja 100 milhões de reais ter que pagar aí ao time que é o Inter Miami, né? Ao Inter Miami, ou o Atlanta, não, ele era do Atlanta, ele não era do Inter Miami, tem que pagar o Atlanta esse valor, que eu agora também não tenho certeza de qual valor, mas é o valor cheio do valor que era o jogador, tem que pagar à vista, né? E aí o Botafogo, nesse pagamento, cara, reduz uma coisa. Você tu tem 200 milhões, eu vou gastar 200 milhões, mas alguém te cobra 100, tu não tem mais 200, tu só tem 100. Ah, não, mas eu tenho 200. Não, tudo bem, mas 200 você vai pagar, então você vai investir 100. Né? Então, o Botafogo chega a essa situação. E é lógico que a gente espera, como sempre acontece, que o John Textor resolva esse assunto, para que o Botafogo aí não sofra o chamado transfer ban. O que é transfer ban? O transfer ban é uma punição aonde o clube fica pelo menos uma temporada sem poder inscrever qualquer jogador no seu elenco, no seu plantel, para as competições que ele estará credenciado a participar. Você não vai poder contratar ninguém.
Para que você vai contratar o cara se você vai ter que pagar e não vai poder inscrever o jogador? Então não adianta. Eu acho que inclusive não pode nem contratar, né? Pode nem negociar jogador. Então a questão do Almada aí complica um pouco. A outra questão que eu vi agora também, aí no caso do TF, né? No vídeo do TF, como eu falo, eu sou inscrito em todos os canais, cara. Por isso que eu te peço a tua ajuda. Chama teus amigos para vir, né? Chama teus amigos. Eu sou o único, cara, que faço algumas indicações. Você tá vendo aí meus vídeos, né? Então preciso muito da sua ajuda. E pode fazer ali o seu comentário também a respeito do que eu tô falando. É muito importante o seu comentário. Você vai ser bem tratado, cara. Aqui é sem mimimi, você pode falar, você pode xingar, dizer que eu sou maluco, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não tem problema nenhum não, cara. Não tenho essa... Entendeu? Não tenho esse problema comigo não, tá bom? Vai lá, faz o seu comentário que a gente vai dialogar com tranquilidade. Bom, e é outro caso que eu vi agora no canal do TF. O outro assunto também que eu vi foi no canal do Iverson Santos. Como são os dois primeiros, né? Eu já acordo, já vejo esses dois programas. Aí eu vi o TF, daqui a pouco eu vou ver o Bandeira, vou ver o Anderson Mota, vou ver o Pedro Depp, vou ver Visão Botafoguense, vou ver o seu Milton, né, do Botafogo é Tradição. Cara, eu vejo tudo, vejo tudo. Então, tudo que aparece ali, vejo o Hélito Arruda, vejo o BTB Esporte, vejo os meninos lá, o Gustavo e o Gabriel do Fala Fogão, o Vitor do Fala Fogão, né, o Gabriel e o Gustavo são do Fogão no Meu Coração, o Gigante Glorioso, cara, vejo tudo que aparece lá. O Fabiano Bandeira, o Otávio Bocão, vejo tudo do Botafogo. E sou inscrito e dou like, é por isso que eu te chamo. Então o assunto era sobre o David Ancelotti, que o TF abordou esse assunto, e eu já falava isso, né? Inclusive, colocava essa situação para que o Botafogo, quando decidisse, né, parece que já decidiu que ele vai permanecer no clube, quando o Botafogo se decidisse pela não permanência, propôs-se uma saída honrosa, né? Uma saída honrosa. Cara, olha só, você não vai pedir demissão, nós não vamos te demitir. Nós vamos usar a força do contrato. Porque ele explicou, ele tem contrato com o Botafogo. No contrato do Botafogo, reza ali uma cláusula que ele, no meio do ano, quando começarem os preparativos para a competição da Copa do Mundo de Seleções, ele estaria disponível para se juntar ao pai dele, né, na seleção brasileira. E aí ele vai ter que se ausentar do Botafogo para ir para a seleção brasileira. Cara, como o cara vai se ausentar, você já proporia ali essa saída honrosa. Mas ele disse que não tem contrato com a CBF. Então eu acredito também que o Botafogo possa negociar com ele a permanência dele ali no período de Copa do Mundo, cara. Porque ficar sem o técnico 45 dias, você não vai dar 45 dias de folga pro seu jogador, né? E nem vai botar ele na mão de um auxiliar qualquer. Se bem que nós temos ali o menino lá que é o auxiliar permanente. Esqueci o nome dele. Quem jogou na França lá, zagueiro. Esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Tá? O Caçapa. O Caçapa, nós temos o Caçapa, mas, cara, o treinador é o treinador, né? É importante que esteja ali o treinador. Então tem esse detalhe aí que o Botafogo tá nessa possibilidade de convencer o David Ancelotti. E eu acho que o David Ancelotti, cara, é um cara inteligentíssimo. Você vê que ele chegou ao Brasil já falando português. Então o cara é inteligente, ele sabe, pô, cara, se eu sou me afastar agora, posso perder ali algum detalhe, e isso pode me custar a temporada depois, e eu vou fazer um mau trabalho, eu vou permanecer no clube e vou deixar meu pai com os auxiliares que ele já tem, né? Então pode acontecer isso. Então a questão do David Ancelotti para a Copa do Mundo, eu acho que ele vai ficar, não vai acompanhar o pai, não. E se acompanhar, na minha opinião, é um erro. Eu aproveitaria, já que ele quer acompanhar,
cara, acompanha, mas deixa o Botafogo contratar um treinador agora e a gente encerra aqui o nosso vínculo. Acabou. Entendeu? Eu já começaria a conversar agora, cara. Porque depois não adianta reclamar. Esse é o caso. Bom, o outro caso também que saiu é a possibilidade, né, do Vitinho e do Matheus Ponte serem negociados. Eu não negociaria nenhum dos dois. Cara, mas você vê, a multa chegou da CBF. Então o Botafogo precisa de dinheiro. Se a proposta for extraordinária, muito boa, cara, não tem jeito, tem que vender. Você vê, a multa chegou, não tem jeito, né? Então, cara, vai no mercado, aí sim vê qual é o valor do mercado, vê qual jogador você quer, porque aí você precisa, né? Vender os dois laterais, vai ficar com quem? Você vai precisar. Então você tem que ter aquele que você quer. Vê quanto ele custa, vê quanto você vai subtrair, que eu acho que é isso que o Botafogo deveria ter feito com o Almada. Meu irmão, tô te comprando por 100, vou te vender por 250. Vou tirar os 100 e vou pagar. E vou ficar com 150. É isso que teria que ser feito, cara. Porque é um jogador que valorizou extraordinariamente dentro do Botafogo. Como o caso do Igor Jesus. Não custou nada. Pô, entrou 30 milhões. Cara, porra, 30 milhões aí você pegou, né? Porque foi de 2024 para 2025. Aí você pegou e foi pagar no Juan Cruz, no Elias Manuel. Porra, cara, pela Manuel. Aí não dá, né? Você gastou dinheiro. Gastou dinheiro. Então eu faria isso. Ah, comprei por 10, vendi por 30, vou pagar os 10, vou ficar com 20. Eu faria isso. Né? Então, acredito também que deva fazer isso, caso haja necessidade de vender o Vitinho e o Matheus Ponte. Eu não venderia. Né? Gosto muito dos dois jogadores. Aí, o caso agora é o Iverson, né? O Iverson Santos, o garoto do Estrela Solitária Me Conduz. Ele falou assim... que o Botafogo está de olho no Pierre. É o Botafogo realmente que está de olho no Pierre ou o Pierre está sendo oferecido ao Botafogo? Entendeu como é que é o negócio? O Botafogo precisa de um volante. E o volante, o que o Botafogo precisa, ele deve estar procurando alguém, né? Ou esperando alguma oportunidade de mercado. Mas tem nomes. Pierre, aí Mandaca. Você sabe, eu já fiz um vídeo sobre os volantes, né, onde eu botei lá o Ascaciba, né, o Ascaciba. Tem o Sousa, que agora o Botafogo tá procurando. O Sousa, eu fiz comparações e o Ascaciba já era melhor do que todos os outros, né? Eu comparei com o Gregory, eu comparei com aquele menino do Pulgar. Cara, comparei com os melhores. Aníbal Moreno, Richard, o Ascaciba é melhor. Você pode fazer isso no SofaScore. Bota lá, Ascaciba, tá? Ele é do Independente, se não me engano, ou do Estudiantes. É de um desses dois times da Argentina. Aí você vai comparar, tem um espaçozinho lá que você vai comparando. Aí veio o Pierre. Aí eu comparei o Pierre com o Mandaca, que é um jogador que estava com o nome lá. Aí eu vi que o Pierre tem uma vantagenzinha sobre o Mandaca, né? Aí sobre outros jogadores. Então o Pierre do Fortaleza, jogador do Fortaleza, o volante do Fortaleza, ele tem 24 anos, tem 1,80m, 1,80m, 1,81m, e é um jogador que está emprestado ao Fortaleza. Ele pertence ao Tombense. Então não é um jogador caro. É um jogador que você pode pegar por um preço de mercado razoável. E é um jogador de 24 anos que vai ter como provar o seu valor no Botafogo, cara. Então, a não ser que você contrate um fera como o Gregory para ser titular, você pode contratar o Pierre, cara, que era titular no Fortaleza, né? Jogou muito, jogou inclusive contra a gente, se não me engano. Então o Pierre é um nome de um volante. O outro nome, que aí ele falou também, que ele gostava muito do Lucero, o centroavante, que o Botafogo também vai precisar de um centroavante. Agora, eu acredito que o centroavante, para compor elenco, nós já temos o Arthur Cabral, cara. O Arthur Cabral é um centroavante para compor elenco, não é
um centroavante para ser titular. Eu contrataria um titular, um cara que fosse das galáxias, né? Mas, cara, tudo depende agora desse orçamento. Então já surgiram o nome, Cláudio Spinelli, né? O nome que eu falei, Rafael Navarro. Você viu ontem, eu fiz o vídeo e botei o nome dos centroavantes. Tá tudo lá. O Derek Lacerda, né? São nomes que vão ali, não são espetaculares para ser titular, mas são nomes dentro do orçamento. E aí eu fiz uma comparação rápida com o Barreiro, que é o outro centroavante do próprio Fortaleza. E aí na comparação entre o Barreiro e o Lucero, cara, o Barreiro é melhor do que o Lucero. Então, o Lucero tem 34 anos, o Barreiro tem 29. Então, para contratar o Lucero, cara, eu contrato o Barreiro, que foi inclusive que bateu o pênalti. Ele bate muito bem pênalti. É um jogador que tem personalidade, né? Sai um pênalti, ele vai lá, pega a bola e vai bater, porque ele sabe que ele bate bem, né? Então já vi ele bater uns 2 ou 3 gols, 2 ou 3 pênaltis, né? Então, cara, o Barreiro é melhor do que o Lucero. Barreiro é melhor do que o Lucero, né? Se você não, cara, se você não tem oportunidade nenhuma, você vai nessas que estão te apresentando, né? Por último, a questão do Villalba, né? Era ontem o prazo. Será que o time lá, o City, né? O Montevideo, Stork, City, sei lá, é um time desse lá do Uruguai, que é o dono do passe, né? O verdadeiro, que não é dono do passe, ele tem o direito de recompra, né? Ele tem o direito de recompra, ele pertence ao Nacional, hoje ele é do Nacional do Uruguai, mas ele pertencia a outro time que, ao fazer negócio, colocou uma cláusula de recompra. Isso tem muito, cláusula de recompra, mas era o prazo até ontem, né? Mediante a oferta do Botafogo, o prazo era para ontem. Será que foi feito? Nós não sabemos, vamos esperar aí o noticiário durante o dia para saber se o Botafogo vai fechar ou não essa contratação. Então o nosso vídeo é esse. Um grande abraço, saudações alvinegras.